Olá, pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez ao espaço virtual da Touch Up Escola de Negócios. Eu sou a professora Elisama e hoje a gente está aqui para falar um pouco com vocês sobre liderança e gestão de pessoas, naquela parte onde a gente trata da execução de tarefas. O tema de liderança é muito abrangente. Estamos disponibilizando uma parte aqui muito importante dessa temática que hoje, faz parte, né, não só da nossa vida profissional, mas também, quando nós nos capacitamos nessa temática, nesse universo, nós também conseguimos e temos uma condição de liderar aspectos da nossa própria vida, né. A gente consegue também administrar, processos interpessoais, né, e relacionamentos interpessoais, não só no ambiente de trabalho, mas na nossa vida pessoal também. Então, o tema de liderança é muito abrangente, faz parte da nossa tríade aqui na Touch Up Escola de Negócios. Você que nos acompanha já conhece a Touch Up, nós somos uma escola que temos sede em Belo Horizonte, nascemos aqui na capital mineira, porém nós atendemos em qualquer lugar do Brasil, fazemos atendimentos online, trabalhamos tanto com o cliente que é pessoa física, como com aquele cliente que é pessoa jurídica. Atendemos com treinamentos, consultorias, palestras, toda essa parte aí voltada para capacitação da mão de obra, capacitação dos colaboradores, da gestão, né, da diretoria. E nós acreditamos que quando nós investimos em conhecimento corporativo, em conhecimento profissional no mercado de trabalho, a gente colabora tanto para nosso crescimento, né, financeiro, para nossa realização pessoal, como para nossa sociedade, para o nosso país, para onde nós estamos, economicamente falando, de uma forma geral. Não só pessoal, mas de uma forma geral. Então a TouchUp trabalha com esse viés, com esse foco nessa qualificação. E a liderança, né, nossa tríade é liderar, comunicar e vender. Nossas formações são as mais abrangentes possíveis para todos os setores de uma organização, porém a gente dá um foco, né, especial, nesses 3 soft skills, hoje em dia, muito importantes no mercado, ok? Para qualquer função e para qualquer nível, né, de expertise que você já tenha no mercado, seja júnior, pleno ou sênior, né, essas informações são importantes, tentamos deixá-las o mais acessível na comunicação possível, para que todos, né, consigam absorver o máximo e de forma mais atual, né, a gente sabe que o mundo muda toda hora, muito rápido, cada vez mais, então a ideia compartilhar informação, conhecimento, o quanto antes e o quanto mais a gente conseguir, ok? Portanto, nós convidamos a você a compartilhar essa informação, estamos disponibilizando essa aula gratuitamente, tá? Para quem está nos escutando agora. Então, a gente pede para você compartilhar essa informação para os seus colegas de trabalho, para os seus alunos, às vezes você é um professor, né, e a gente sabe como professor, como as pessoas precisam, né, de dicas, de orientações, às vezes as pessoas estão perdidas, estão precisando de trabalho, recolocar, e uma qualificação, uma orientação faz toda a diferença na hora de um processo seletivo, na hora de pleitear uma vaga, na hora de fazer uma transição de carreira, que está acontecendo muito hoje em dia, pessoas que se equivocaram nas suas escolhas, que acontece com qualquer pessoa, e aí agora estão migrando para uma outra área. Então é importante, essa conexão, esse compartilhamento. Compartilhe essa mensagem com um amigo, né, que você acredita que essa informação vai fazer diferença na carreira e na vida dele, ok? Nossas redes sociais estão aí, né, espalhadas pela internet, estamos no YouTube, estamos no LinkedIn, estamos no Instagram, a TouchUp está no Facebook também, então temos um site que disponibiliza nossos horários, nossos contatos, as turmas abertas tanto presencialmente, né, quanto a possibilidade de você fazer um contato, uma conexão para a gente poder atender a sua empresa. Bom, vamos ao nosso tema de hoje, vamos à nossa aula liderança e gestão de pessoas. E eu quero começar compartilhando
O processo de liderança, nós acreditamos aqui na TouchUp que cada setor, né, é interessante, é mais fácil você visualizar, enquanto um processo de etapas. E quando você respeita as etapas e entende o processo e o porquê delas, como elas vêm funcionando, né, fica mais fácil para você absorver qualquer, tipo de informação ou conhecimento sobre determinada área. E não é diferente, quando se trata de liderar. Liderar, acreditamos que tem fases, né, de liderança, e um bom líder ele deve respeitar essas fases, entender, né, como que funciona a dinâmica dessas fases, para que ele consiga executar o papel de líder da melhor forma, da forma mais assertiva e sábia possível. Nós usamos muito essa terminologia nas nossas aulas, né, executar de forma sábia. Sabedoria é um dom muito importante, né, que nós devemos desenvolver e atentar para ele, e está muito ligar a o desenvolvimento e amadurecimento, né, da pessoa, está muito ligado à maneira como ela coloca em prática o conhecimento que ela tem sobre determinado assunto, ou determinado conceito, ou determinado setor, né, no que tange o mercado de trabalho. Então, às vezes você tem uma série de conhecimento, uma bagagem, informação, conhecimento é construído, né, a gente entende, partindo do pressuposto da filosofia, da sociologia, a gente entende a construção do conhecimento, ela é possível de várias maneiras, né, através da experiência, através da observação, através da leitura, da informação que você obtém de várias formas hoje, então, através da internet. Enfim, você constrói o conhecimento, eh, com a ajuda de vários mecanismos, né, essa informação, essa construção do conceito sobre algo. No entanto, quando você vai transpor o conhecimento para o campo da prática, vai colocá-lo em prática, a maneira como você coloca esse conhecimento em prática, né, que é é e é a maneira que você coloca, esse conhecimento que você adquiriu em prática, é isso aí que a gente chama de sabedoria, quando essa maneira diz respeito a uma prática que vai fazer bem tanto para você, quanto para o meio que você vive, né. Então, eticamente falando, você é sábio, né, quando você coloca o seu conhecimento em prática, de forma que esse conhecimento seja benéfico tanto para você, executor, quanto para sua equipe, o meio que está ali trabalhando com você e a própria sociedade. Então, aí está a chave da questão. Quando você coloca o seu conhecimento em prática com sabedoria, você entra como líder, né, você deve ter, o entendimento das etapas, das fases de liderar. Eu vou ampliar um pouco mais aqui para você ver com mais ênfase essas etapas, e eu marquei ali a fase 5, que é que a gente vai focar hoje na nossa aula de hoje, dentro do contexto geral de liderança, onde a gente está tratando da gestão e execução de tarefas. Vocês observam aí que tem a fase 1, né, um bom líder, primeiramente, no primeiro momento, ele precisa se conhecer. Ele precisa saber quem ele é, ele precisa saber quais os pontos fortes e os pontos que ele precisa melhorar. Tá? Os pontos que ele precisa desenvolver ou observar, porque alguns dos nossos defeitos, né, tem gente que não gosta dessa palavra, algumas das nossas fraquezas, gente, infelizmente, eu não vou ser utópica, algumas delas a gente não tem gente que não vai conseguir melhorar nunca, né. Então, às vezes, a gente precisa entender que temos essas fraquezas, né, essas dificuldades, e que elas talvez elas vão precisar ser assistidas por nós ao longo da nossa vida. A gente vai precisar atentar para elas, manuseá-las, né, lidar com elas, né, eh e algumas podem sim aprimorar, amadurecer, melhorar e até sumir, mas algumas podem não sumir, são partes de nós. Vai depender de cada pessoa. Mas o mais importante é você saber reconhecer isso. Então o líder, ele precisa entender em que ele é bom e o que não é a área dele,
né? O líder não é bom em tudo. Você não precisa ser bom em tudo. E é muito importante você saber aquela área que você domina e aquela que você não domina, até para você conseguir colocar em prática e galgar para as outras fases do processo de liderança, porque você vai precisar, por exemplo, lá na fase 3, eh, montar uma equipe, um time, né? Gerenciar, liderar, trabalhar com outras pessoas. E a escolha dessas pessoas tem muito a ver com você, quem você é, né? Para equilibrar aí o seu time de talentos. Então, um bom líder ele precisa entender quem ele é. E a gente se conhece de várias maneiras hoje em dia, né? Desde uma terapia, um coach, a uma conversa com um amigo, a leituras, né? A tratamentos médicos. Você pode se conhecer de várias maneiras, inclusive saber questões, se conhecer de maneira física também, né? As suas limitações físicas, as suas limitações psíquicas, ou as suas fortalezas, os seus pontos fortes, tanto físicos quanto psíquicos. Então, quanto mais você olhar para você, né, e souber quem é você, se encarar, se aceitar, e aquilo que você não conseguir se aceitar, que você acha que precisa mudar, também se predispor para mudar, né, isso vai influenciar você que quer ser líder, se você tiver essa dificuldade. Então, partimos desse pressuposto, dessa primeira fase, que um líder ele tem que trabalhar aí nesse autoconhecimento. A segunda fase da liderança, a gente entende que é conhecimento da sua missão, né? Um líder, ele, depois de se autoconhecer, ele precisa entender onde ele está engajado, onde ele se propôs, qual o time que ele se propôs a lutar, né? Para onde que esse time está indo, em que esse time acredita, e não só saber, mas avaliar sinceramente se a missão do projeto que você está envolvido tem a ver com seus valores, com seus interesses, com onde você quer chegar. Porque se você começa, aceita a proposta de gerenciar, liderar, chefiar, né, uma empresa, um projeto, seja lá o que for, e no meio do projeto que você vai descobrir, né, qual é a missão, para onde que ele está indo, tem um sério risco ali de ter uma série de frustrações que podem acontecer e certamente acontecerão, né, no desdobrar, né, da sua ação ali enquanto líder, tá? Então você precisa saber antes, né, de se comprometer com uma empresa, com um projeto, né, se aquilo ali, se onde aquele barco está indo é o mesmo lugar que você gostaria de ir também, que você acredita, né? Então, se os valores que aquelas pessoas têm, então muitos embates, conflitos, né? Eh eh, Muitos projetos não vão adiante, porque existe uma falta de transparência aí, tá? Sobre a missão, sobre os valores, né? Você está contratando um gerente, um gestor, ou você, que é dono do projeto, não está passando a real, né, missão ali, está escondendo alguma coisa, e a pessoa está embarcando, o líder, o gerente, né, o chefe de operações que você contratou, está embarcando num projeto onde ele não sabe direito o que que é, para onde ele está indo, ele aceita mesmo assim também. Então, é uma série de desconexões ali no que tange a missão, né, o propósito. E não adianta você achar bonita a pessoa, legal, e você também ouvir falar que aquele projeto é legal, interessante, se vocês não conversarem, não alinharem antes de se comprometerem sobre qual é a missão, quais são os valores, quando o seu líder, o líder que você chamou, né, o líder que tiver ali com aquela equipe, tiver em ação, vai haver choque. Choque de interesses, choque de valores, de crenças. E aí vai influenciar ali para um processo de liderança bem-sucedido ou não. Então, um líder que quer ter sucesso na sua liderança, ele precisa se conhecer e conhecer a missão do projeto que ele está envolvido, ou que ele está criando. Às vezes o líder é o dono do projeto, né? Ou não. Às vezes ele é contratado para gerenciar o projeto de outra pessoa. Não interessa qual das situações. O importante é que ele entenda bem os valores, o caminho, a missão, o projeto em si, né? As funções, o sentido daquilo ali.
Terceira etapa importantíssima no processo de liderar, né, é a etapa, deixa eu colocar aqui para vocês também verem de forma melhor, mais clara, é o manejo e conhecimento da equipe. Então, uma vez que você sabe sua missão, que você sabe quem você é, aí você vai partir para ou selecionar a equipe, né, às vezes tem pessoas que chegam num lugar e aquele gestor ali que vai, contratar a equipe para trabalhar com eles. Uma vez que ele sabe para onde que ele está indo, o que que ele precisa fazer, aí ele consegue entender quem que ele precisa para atingir aquela missão, né. Pode acontecer isso. Eu confesso que isso é até um pouco mais fácil, mas muitos de vocês que estão me ouvindo podem ter passado pela situação de ter chegado, por exemplo, a serem contratados para gerenciar ou coordenar uma equipe que já existia antes de você chegar. Isso já aconteceu comigo, né, os 2 viés. Tanto eu, dei início a um projeto e eu tive a oportunidade de selecionar a minha equipe, uma vez que eu já sabia para onde eu estava indo, o que que eu precisava, e aí ficou mais fácil de eu selecionar aqueles perfis, né, que eu precisava, uma vez também que eu sabia quem eu era, né, dentro daquele projeto. Mas eu também já entrei em situações onde a equipe já estava formada, pessoas estavam ali há muito tempo, né, vinham de uma outra gestão, de uma outra administração, e aí tem essa questão aí de você chegar e avaliar primeiro, antes de sair dando tarefa, mandando os outros fazer alguma coisa, conhecer as pessoas. Quem é o seu time, né, quantos estão do seu lado, quantos, né, conectaram com você, porque tem a questão, né, eu acredito muito isso da energia, de você, ter afinidades com os seus liderados, né, não é questão de gostar ou não, de acreditar ou não nas mesmas coisas, às vezes é também, né, mas dependendo da situação do projeto que você está, você não tem que gostar de todo mundo que você trabalha, mas você tem que ver se essa pessoa está encaixada ali no que ela sabe fazer, né. Mas ao mesmo tempo essa pessoa ela tem que te respeitar, ela tem que conectar com você, ela tem que te ouvir, né. Tem que ser uma pessoa que, como diria, né, no senso comum, que ela vai com a sua cara, né. Na minha região o pessoal fala assim, aquela que o santo bate, né. Então tem que ter uma equipe que está com você, né. Porque se você tiver no seu time pessoas resistentes, né, ao seu chamado, à sua liderança, resistentes às suas orientações, né, que estão apegadas com as lideranças anteriores, passadas, né, que têm uma dificuldade de adaptação ou readaptação, tem uma dificuldade com o novo, isso aí vai atrapalhar a sua gestão. Então você precisa conhecer as pessoas de perto, ver quem são os potenciais, ver quem as pessoas que estão ali, desvalorizadas, as pessoas que não foram reconhecidas, né, com habilidades que poderiam ser aproveitadas de uma melhor forma, né, recolocadas, enfim. Essa proximidade com a equipe é importante, conhecer a faixa etária, os gostos, né, as habilidades das pessoas, se elas estão satisfeitas, o tempo de casa que cada uma tem, se tratando de empresa, enfim. E se você for selecionar, né, perceber bem ali se você tem um misto de personalidades e de talentos, né, necessários para aquele projeto, tá, para completar, onde o seu time complete um ao outro. Enfim, fase de conhecer a equipe é muito importante, de se aproximar, conectar com ela. A fase do planejamento estratégico, um bom líder ele sabe planejar, ele tem que planejar, né, e aí tem que entender as ferramentas do planejamento modernas, né, utilizadas hoje em dia, as ferramentas de planejamento estratégico para o seu ramo de negócio, porque o planejamento, as ferramentas elas mudam, né, dependendo do seu setor. Existem ferramentas de planejamento que funcionam melhor para um setor e não funciona para outro. Você precisa conhecer, seu setor é tecnologia, seu setor é recursos humanos, seu setor é financeiro, né, enfim, você precisa entender do seu setor e entender quais as ferramentas de planejamento estratégico são importantes para o seu setor. Nem sempre uma ferramenta que funciona para o setor funciona para outro, né. Então aqui, essa fase é importante, você se aperfeiçoar e aprender e estudar ela também. Um bom líder também precisa estar atento à fase de gestão e execução de tarefas, que é essa que a gente vai falar mais detalhadamente aqui, no quesito delegar e centralizar, tá. Eh, São assuntos bem amplos, como vocês
percebem, para você ter uma ideia, a gente aqui na TouchUp, nós desenvolvemos formações para cada uma dessas fases específicas, dá um curso cada uma delas. E se essas formações ou capacitações, elas forem modeladas de acordo com a empresa que nos procura, elas ainda são mais específicas ainda, né? São mais projetadas. Então, às vezes, uma empresa nos procura para focar nessa parte de planejamento estratégico. Então, a gente tem um instrutor especialista nisso aí, que ele vai desenvolver uma capacitação para determinado setor. Por isso, a gente precisa encontrar com a empresa, entender direitinho as dores dela, o que, que aquela empresa ou aquela indústria está passando naquele momento, e a gente vai monta, né, uma formação para atender ali nessa área, por exemplo, de liderança do planejamento estratégico, entendeu? Então, assim, é bem amplo. Nosso curso de liderança, por exemplo, é geral, né, uma liderança mais... nós temos um curso aqui na TouchUp de 6 horas, presencial em Belo Horizonte. Esse curso é aberto ao público, então você vai ter uma visão geral, né, panorâmica, inclusive, desse próprio processo aqui que eu estou apresentando para vocês, de uma forma geral. Só que a gente também trabalha, como eu disse agora para vocês ainda há pouco, de forma específica em cada fase. Gestão de execução de tarefas, não basta planejar, você tem que executar. Tá? Você tem que saber planejar? Sim, tem, beleza. Usar as ferramentas corretas? Ok. Mas e a execução? E os prazos? Como colocar isso em prática? Quais os soft skills e hard skills que eu preciso para ser um bom executor daquele planejamento que eu fiz? Quais os conceitos importantes que eu preciso saber sobre execução de tarefas, sobre comportamento humano, né? Para que eu consiga fazer com que a minha equipe, né, execute o planejamento e cumpra com ele. Tá? E atinja os prazos de entrega, né, os prazos com fornecedores, com clientes, né? Então, isso é muito importante, a execução de tarefa. E outra fase que tem que ficar muito clara, a última fase, é a de gestão de resultados. Uma vez que você executa, você é um ótimo executor, beleza? Ótimo. Você precisa saber gerir os resultados, ter controle da sua ação, do que você fez, do que você executou, para você ter uma análise a curto, médio e longo prazo, se as táticas, as ferramentas, a equipe, o investimento financeiro que você está pondo naquela execução está valendo a pena, está te dando retorno. E você faz isso medindo resultados. Não tem como correr dos números, né? Medindo as entregas, a quantidade, os valores, né? Medindo as pessoas envolvidas no processo, medindo prazos, né? Enfim, existem ferramentas para gestão de resultados. Existem alguns soft skills importantes para alinhar essa questão dessa gestão, né? E aí também cabe até um curso específico para a gestão de resultados, tá? Bom, esse aí é o processo de liderar, que na nossa visão, né, é importantíssimo você conhecer, saber, você como líder respeitar, né, aprender, se aprofundar, né, nessas fases, né, entendendo também que você pode ser uma pessoa que tem mais experiência numa fase do que em outra, e aí a dica é você investir naquela que você precisa se aperfeiçoar mais, óbvio, né, e focar nos seus pontos fortes, naquela que você é boa, se valorizar. Se você já tem uma experiência melhor numa determinada fase, valorize essa experiência, fale sobre ela, se posicione, né. É muito importante você se valorizar dentro do processo de liderança, tá? Então, esse é o processo. E quando a gente fala de gestão de tarefas e execução de tarefas, dentro dessa temática que eu estou trazendo, que é delegar versus centralizar, que são 2 termos que estão sendo usados muito hoje, está muito na moda, por isso que a gente trouxe para cá, porque não é só modismo, é comportamento. E a gente já está vendo principalmente os prejuízos de você ter um perfil centralizador, né, tanto para o negócio em si quanto para a própria pessoa, porque ela se sobrecarrega. A pessoa que tem um perfil de centralizar, né, ela tem uma dificuldade muito grande de ir além, ela fica presa nas tarefas, né, e enquanto a equipe fica desnorteada,
e ela fica sobrecarregada. Normalmente os líderes centralizadores, eles são sobrecarregados e podem trazer problemas, desde que problemas psíquicos, problemas no corpo, né? Somatizar doenças, né? Que nós não conseguimos fazer tudo, a gente não sabe fazer tudo, nem consegue, nem dá conta, né? A gente é humano e a equipe existe para isso. O ser humano precisa aprender a trabalhar em equipe. Então, diz respeito a isso, a questão de delegar e centralizar. Você, às vezes, é um empreendedor, começou um negócio, o negócio está crescendo, mas aí você começou você fazendo tudo sozinho e você fica ali sem saber como, né, se desmembrar da parte do faz tudo, porque seu negócio está crescendo. Aí você precisa de uma pessoa, você precisa delegar. E tem muita gente, eu converso com muitos clientes que estão nessa posição aí de ter dificuldade em delegar para a equipe, né, tarefas importantes para que eles possam se expandir enquanto empresa, enquanto negócio, né? Então, e também não adoecer, né? A importância desse tema está aí. E aqui eu trago uma comparação interessante, gente, que eu fiz é, 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 para vocês refletirem, né? Eu espelhei aí essas duas, digamos, essas duas ações, a ação de centralizar e a ação de delegar. E queria compartilhar esse raciocínio aí com vocês, né? Olha só que interessante. Se eu fizer esse paralelo, esse espelhamento, aí, vocês conseguem ver aí, acredito que vocês estão vendo aí nas ilustrações, né? Uh, eu coloquei a primeira coisa, a pessoa que delega, a primeira coisa, ela precisa explicar as etapas da tarefa. A função, né, a ação de delegar passa primeiramente, quem delega tem que ter habilidade, paciência para explicar etapas do que precisa ser feito. A pessoa que centraliza, que tem um perfil de centralizador, né, ela tem dificuldade de explicar. Ela normalmente tem um comportamento que tende a reter as informações. Ela geralmente é uma pessoa mais desconfiada, que tem medo de passar informações, digamos, pessoais ou da empresa, que só ela manuseou, senhas, acessos. Então, quando você retém demais essas informações, você tem um perfil mais centralizador, tem uma dificuldade de passar acessos, de passar informações importantes para que a pessoa tome decisões, né, sem precisar de consultar. Então, tem esse perfil. A pessoa que delega, ela precisa também exemplificar. Além de explicar uma etapa, ela geralmente ela tem a facilidade de exemplificar. Fazer uma vez para a pessoa ver como é que faz e aí ela poder repetir depois. É importante isso. A pessoa que centraliza, por outro lado, ela solicita que seja feito sem o exemplo. Acontece muito isso. Porque o centralizador, muitas vezes, esse perfil não tem muita paciência, né? Geralmente é uma pessoa que muito inteligente, sabe muito, tem um padrão de qualidade muito alta do que faz, né? Faz com muita perfeição, então ele não tem muita paciência de explicar detalhes, de dar exemplos, ele subentende que isso é uma coisa óbvia, alguns, né, a maioria das vezes, e que é tão fácil, ele consegue fazer com tanta facilidade, com tanta agilidade, que o outro também tem que entender. E fica com aquela dificuldade de passar algo. Então, para ele é mais fácil resolver rápido ele mesmo do que ensinar para outra pessoa. Normalmente tende a acontecer isso. A pessoa que delega, ela entende também, e é importante ela definir um prazo de entrega. Normalmente quem delega faz isso, né? Depois de exemplificar, agora eu preciso que você faça e eu preciso que você me entregue até tal hora. Você consegue? Isso é negociado, claro, né? Ou não. Às vezes o prazo precisa ser feito, você precisa perguntar para a pessoa, precisa até tal hora, você consegue? Não, então eu vou arrumar outra pessoa. Então não vai arrumar outra pessoa que consiga. Eu estou fazendo isso, isso, isso. Nesse horário, nesse dia eu não posso. Para ela providenciar alguém que possa, né? Porque existe um prazo que não pode ser perdido. E se você está delegando também, você pode, se o prazo é flexível, você consegue negociar com a pessoa. Até tal hora eu não consigo, mas assim, 5 minutos depois, pode ser que eu consiga. Então beleza. Então
abre-se para uma negociação de prazo, mas tem que definir um prazo. Quem delega tem essa facilidade de definir prazo, tá? A pessoa que não delega, ela tem uma tendência que centraliza, não só dela fazer, não tem paciência de dar exemplo, mas enquanto ela manda você fazer, ela fica te monitorando toda hora, interferindo no que você faz. Acontece muito para quem centraliza, né? Deve estar me ouvindo aí agora, deve estar se identificando, né? Interessante você ver. Você intervém toda hora, não está errado, não é assim, né? Então você perde o seu tempo, porque você está fazendo duas tarefas. Além de fazer o que você tem que fazer, você está monitorando a outra pessoa constantemente toda hora. Você não dá autonomia, que a gente chama. Não dá a capacidade da pessoa fazer por conta própria e depois você vai lá ver se ela fez mesmo. Então, essa autonomia é importante, quem centraliza tem essa dificuldade. Outra coisa muito importante é acompanhar a execução da tarefa, sem intervenções. Isso quem delegar faz, quem delega tem o perfil de delegar, faz muito bem, né? Que é acompanhar, observar, fazer anotações para quinta fase lá que eu coloquei lá em cima, dar um feedback depois, na conclusão, no momento adequado, não durante o processo. Claro, né, gente? Salvo raríssimas exceções, quando tiver, por exemplo, você está delegando na área da saúde, está tendo um processo que está salvando a vida de uma pessoa e aquele procedimento ali que o seu socorrista ou o seu estagiário está fazendo não está tendo um efeito, né, eficaz e o que está em jogo é a vida de alguém, claro, né? Se você precisar tirar ele de cena para você intervir rapidamente, né? Você vai fazer isso, você vai avaliar o melhor momento. Fulano, fica aqui, depois eu te explico. Pá, né? Porque é uma questão de urgência e emergência. Se a gente estiver falando, por exemplo, no caso de um médico é, dando suporte ali, ou apoiando, ou tendo um estagiário aprendendo com ele, né? Ele vai dar oportunidade para o estagiário fazer, porém, ele vai estar ali, dependendo da situação, ele intervém, mas não vai ficar intervendo toda hora, né? É só no momento que tiver em risco alguma coisa muito séria. O ideal é você acompanhar e no final do processo, do procedimento, você dar um feedback daquilo ali, num outro momento, apontando coisas positivas e depois as negativas e trazendo uma sugestão para como fazer o correto, tá? Então é importante quem delega acompanhar. Quem centraliza, o que que acontece? Não tem muita paciência, por criticar muito, tem dificuldade de incentivar e de reconhecer, né? Porque tem um olhar às vezes muito exigente, né? E aí, normalmente tem essa dificuldade. Quando você não reconhece e não incentiva quem faz, você causa uma desmotivação. E aí vai afetar, com certeza, no resultado daquela tarefa ali, da execução daquela tarefa, tá? E normalmente quem centraliza não tem muita paciência para feedback também não dá esse feedback, e às vezes as pessoas acreditam que nem é necessário dar esse feedback. Então, no frigir dos ovos, um perfil centralizador ele não tem uma tendência ele não tem muito diálogo, né? A questão é mais fazer, fazer, fazer. Normalmente as pessoas centralizadoras, a gente chama de pessoas mais voltadas, né? Tem um termo até em inglês. São pessoas voltadas, orientadas para a execução de tarefas. Então elas não têm muita conversa, elas estão no fazer, 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 tá? É um perfil. E existem aquelas pessoas que são orientadas a pessoas. Quando você tem um perfil orientado a pessoas, você tem mais facilidade com os diálogos, com, digamos, com as conexões, com a explicação, com o exemplo, com a conversa. Ah, um é ruim e outro é mal. Não, são perfis diferentes. E aí, quando você entende qual que é o seu perfil, você começa a tentar trabalhar, né, na sua adequação, na medida que for necessária essa adequação, tá? É importante você saber, não, eu sou um perfil mais orientado para tarefas, né? Uma vez que você sabe que você é uma pessoa mais prática, sem muita paciência para dar explicação, você sabe que aquele ali é um perfil seu, você vai conseguir se adaptar ou contratar pessoas que completem o seu perfil, né? Se você é mais voltada, seria interessante você ter uma pessoa mais voltada a pessoas para te ajudar nisso aí, porque o mecanismo de executar
precisa não só de pessoas voltadas à execução, né, de tarefas, mas a gente precisa, para fazer uma boa execução e gestão de tarefas, de também pessoas com habilidades, com pessoas, porque quem vai executar são as pessoas. Então a gente precisa, permear para esses 2 ambientes, tanto as pessoas como as tarefas. E uma vez que você se reconhece, quem centraliza normalmente é voltado, né, work orientation, né, é mais voltado para o trabalho. E normalmente quem tem um perfil de delegar com mais facilidade é uma pessoa voltada, people orientation, voltada a pessoas, tá. Então a gente entender isso aí, estar de posse dessa informação, vai fazer a gente, saber até se colocar: "Não, aqui não é comigo, eles amam, então eu vou ter que contratar uma pessoa, porque realmente eu sou uma pessoa mais prática e tal", então você tem que ter um gerente que tenha facilidade em delegar. Então você tem que sair da posição, né, de você chefiar um setor, porque você não tem essa habilidade, né, você não tem essa facilidade e não tem interesse de mudar, porque o que você faz é importante que você seja orientado para o trabalho mesmo, né, e aí você vai precisar de alguém que tenha habilidade em delegar, porque senão você não vai sair do lugar. Você vai ficar fazendo ali em roda viva sozinho e vai morrer estafado, né. Então ter essa ciência é muito importante para que você consiga, eh eh, ter resultados no que você faz, tá. Bom, vamos lá. Aqui eu fiz um fluxo, né, eu adoro esses fluxos, porque você consegue visualizar o processo por inteiro, né, de dicas, né, para ajudar ainda mais você nessa ação de delegar. Eles: "Ah, eu sou CEO de uma empresa, eu sou mais centralizador, eu sou work orientation, eu gosto de focar no meu trabalho, eu sou focada em tarefas a fazer, executar. Eu não tenho muita facilidade nem paciência para gerir pessoas". Então você vai precisar de um gerente, tá, que tenha habilidade de delegar tarefas para trabalhar junto com você. Tá? Mas o fato de você ter esse gerente não signi e você ter um perfil mais voltado a tarefas, não significa que você não tenha ou deva, ou seja prudente, você entender como funciona a linha de raciocínio que o seu gerente precisa seguir para que essas tarefas sejam executadas, né, de forma mais eficaz, né. Então esse é o processo, tanto para o gerente que é voltado para as pessoas e consegue ter um perfil de delegar, quanto para a pessoa que é voltado para a execução de tarefas e tem mais dificuldade, é mais centralizador. Esse conhecimento é importante para ambas as pessoas, tá. Todo conhecimento é importante para todo mundo, né, gente, por isso, então você tem que entender a linha de raciocínio aí, importante para que suas tarefas sejam executadas da melhor forma. Primeira fase do fluxo para você ter sucesso no ato de delegar, né, descrever a tarefa em etapa. Faça isso, se necessário for até por escrito, dependendo do setor e de quem vai executar. Atente para a faixa etária das pessoas que você lidera, para o grau de instrução do setor que você é gestor, tá, para você poder comunicar essas etapas na língua, entre aspas, dos seus colaboradores, da sua equipe. Por isso é importante saber quem é a equipe, porque você precisa entender qual é a língua, eu estou usando essa palavra bem de forma bem hiperbólica mesmo, porque até mesmo dentro do nosso cenário de língua portuguesa, né, a nossa língua se diverge. Então não adianta nada você colocar, palavras rebuscadas, cheia de conceitos específicos da área do direito, jurídico, para um pessoal, né, para uma equipe, para um setor, né, mais operacional, onde as pessoas têm ali, os contratados, os que trabalham ali, têm um nível médio de ensino. Não vai entender as etapas do processo. Se você colocar também como uma fonte, né, usar uma maneira, um canal de comunicação que aquelas pessoas não alcançam, você vai escrever, vai gastar seu tempo e ninguém vai entender nada. Então é muito importante você entender que as tarefas, elas precisam estar descritas detalhadamente, tá, e na linguagem e usando o canal adequado para o público, para a pessoa, para a equipe que você está trabalhando. Não adianta você fazer bonito se a pessoa não entender o que você está falando. Você tem que ser uma pessoa
comunicar adequadamente, né, para a sua equipe ali, na linguagem da sua equipe, etapa por etapa. "Ah, Elisama, eu vou ter que desenhar", vai, se precisar você vai ter que desenhar, né. E normalmente você tem que desenhar para qualquer etapa, qualquer setor, independente do grau de instrução. Hoje em dia, nós estamos num mundo mais visual, nós somos pessoas visuais, o ser humano é visual, né. Quem não tem, uma deficiência visual, né, quem usa os olhos, né, é visual, é atraído mais pela imagem. Então é importante você descrever etapa, se necessário for, usando até imagem, de forma lúdica, com vídeo, da forma que a pessoa entenda. Passo a passo, igual eu estou fazendo esse fluxo aqui, ó, número um, número 2, para a pessoa entender o que ela vai fazer. Segunda fase importantíssima para você delegar bem, é escolher quem vai executar cada tarefa. "Ah, Elisa, mas isso é muito óbvio". Não, não necessariamente. Às vezes você tem uma tarefa, você acha porque a pessoa é ótima numa coisa, ela também vai servir para outra. "Ah, eu tenho um ótimo", eu gosto de comparar muito a uma orquestra, sabe, gente. O líder, ele é o maestro. Ele não precisa tocar todos os instrumentos da orquestra, né, não dá conta de tocar piano, violão, bumbo, não, mas ele sabe escolher um bom violonista, um bom pianista, um bom violinista, né, saxofonista, e aí cada um vai cuidar do seu instrumento. Não tem como o maestro ficar afinando os teclados do piano de alguém, do pianista, e nem ficar toda hora tomando conta do violão de quem toca violão. Então, eu contrato você, bom de serviço, na minha contratação eu preciso de uma pessoa pra tocar violão. Eu vou, como maestro, vou contratar, eu vou chamar, convidar uma pessoa boa naquele instrumento ali, eu já tenho que saber que ela é boa, porque, quem vai cuidar do instrumento é ela, não sou eu. Né, o que eu vou fazer é ver se ele está afinado, meu ouvido vai ficar atento: "Ó, desafinou, eu acho que é a corda fulano". Fulano que vai trocar a corda, fulano que vai colocar, né, no eixo de novo, eu vou dar o tom, eu vou falar como é que é por aqui, para, começa, continua, mais rápido, mais devagar, né, eu estou ali regendo, mas eu preciso ter uma equipe competente naquilo que ela vai executar. Então, uma pessoa que delega, ela tem que entender todas as funções que precisam ser feitas naquela tarefa e vai colocar para fazer aquela função quem sabe fazer. Você não coloca ninguém para fazer uma coisa, gente, para pessoa, para punir ninguém. "Ah, eu sei que fulano é alérgico, não gosta de lavar banheiro, pô, eu vou pôr ele lá para lavar o banheiro, porque o banheiro tá sujo, mas eu vou pôr fulano que não gosta, que aí ele vai aprender como é que é". Gente, eu não sou muito a favor dessa didática, né, de punir as pessoas: "Ah, ninguém mandou ele fazer isso, agora eu vou pôr ele para fazer um negócio que ele não gosta, pra deixar de ser besta". Não, execução de tarefa não é local de você punir ninguém, tá, porque você vai ser o maior prejudicado, o grupo vai ser o maior prejudicado. Você coloca para executar uma tarefa alguém que sabe, que gosta, que tem prazer, que tem habilidade para fazer aquela tarefa. Então é muito importante você saber qual é a tarefa que precisa ser feita e você fazer uma escolha apurada daquela pessoa que vai se sentir bem, vai ser é o ponto forte dela, é o que ela sabe mais fazer e pôr ela para fazer o que ela gosta, o que ela sabe. Porque aí você vai ter menos problema para sua vida e o resultado vai ser mais eficiente, mais eficaz, tá. Então lembre sempre disso, escolha quem vai executar pelas habilidades dessa pessoa. E também não põe lá porque é seu amigo, porque você gosta, porque é bonito, né, você está fazendo um favor, porque também vai dar problema. Se você for fazer caridade com, lugar de executar tarefa, também vai ter problema. Dê um exemplo prático, de como precisa ser feito. É a terceira fase que a gente também já explicou, é muito importante. Esse exemplo é importante. Defina prazo de entrega, né, cada um conforme o caso. É a quarta fase, também importante para você não esquecer, já falamos no slide anterior. Acompanhe o processo dando autonomia. Uma vez que você já deixou descrito, que você já escolheu a pessoa hábil, né, que você já deu um exemplo de como deve ser feito, já definiu um tempo, um dia, um horário, um prazo, agora você vai observar o processo, né, com autonomia, dê à pessoa espaço, liberdade e verifique, faça as anotações. Após o final daquele tempo, o que que você vai fazer? Você, depois que a pessoa entregou o que foi combinado com você vai dar um feedback, né, e aí você vai falar o que que você achou,
né? Pontuar, elogiar, reconhecer os pontos fortes, e aí você vai pontuar aquilo que poderia ser melhor, que não foi legal, e vai sinalizar para a pessoa ali no feedback também como ela deve fazer para melhorar aquilo que não ficou bom. Quais as dicas que você daria, dicas de leitura, dicas de perfil, de comportamento, né? Enfim, esse é o momento da entrega. Aí você vai fazer esse ciclo de novo da próxima vez, né? Da próxima vez, até chegar um ponto que a pessoa ou ela vai se mostrar que ela não dá conta daquela tarefa mesmo, você vai ter o momento exato, tem que ser hábil para fazer a troca do profissional, né? Que é melhor para aquela função ou para aquela atividade, ou vai chegar um momento que ela vai ficar tão boa no que ela vai fazer que ela vai fazer sozinha e você vai ter desenvolvido alguém naquela tarefa sem te dar maiores problemas. Bom, esse é o nosso resumo, né, principal dessa aula aí de execução de tarefas. É um ponto muito importante dentro da gestão e execução de tarefas do processo de liderar e gerir pessoas. Eu espero que vocês tenham gostado da nossa contribuição hoje para vocês, da aula. Fiquem ligados aí no nosso canal, nas próximas aulas. A gente vai estar sempre compartilhando dicas importantes para a sua carreira e para o seu negócio. Muito obrigada pela audiência e até a próxima.